E aí, meus queridos, mais um dia, né? Mais um dia que Deus nos confia, né? É coisa muito boa, é coisa muito boa mesmo, né? Por favor, o nosso script de cada reflexão, né? Falando sobre o nosso canal, né? O canal Alexandre Luciano. Eu peço a você que dê o seu joinha aí, né? Toque o sininho, né? Peço também que você compartilhe o link do nosso canal com seus amigos, com as pessoas que você ama, que você se relaciona, né? Nas suas redes sociais. E se você não se inscreveu, se inscreva e peça que essas pessoas possam se inscrever e degustar, né? Os nossos vídeos que aí estão no canal, né? Eu espero que Deus continue te abençoando, te protegendo e te guardando e que essa palavra complete, né, a obra que Deus tem para a sua vida, né? Porque a palavra é dele, né? Que Deus possa te abençoar. Vamos seguir, né? E hoje nós vamos trabalhar com uma reflexão muito interessante. Viver sem servir é como não vivesse. O servir é tão importante quanto viver. Uma pessoa que não serve não merece viver, né? Viver sem servir é a total incapacidade de compreender o amor de Deus e a evidência daquele que não o conhece. Uma pessoa que não serve não conhece a Deus. A vida dá o que pensar. Tanta corrupção entre eleitos pelo povo. Realmente coisa asquerosa a política partidária. Tanta enganação sobre as pessoas simples, pobres, que elegeram representantes para que eles servissem e defendessem a sua vida, a sua causa, e agora enganam, expropriam a população, roubam das ovelhas, o último pela lã, a última gota de leite, dá um mal-estar, uma desesperança desesperadora. Eu, fui enfático aqui, porque é uma coisa que nós estamos vivendo, infelizmente, em todos os setores político, né, partidário. A política deveria ser serviço aos cidadãos. Se torna-se um palco de disputa desleais pelo poder, mas isso não é hoje, já sabemos disso. No Evangelho de Lucas encontramos um relato curioso da paixão de Jesus. Pilatos está julgando o Senhor Jesus quando alguém diz a palavra que o fez desconfiar que Jesus era da Galileia, né? Imediatamente o poderoso, né, não se fez de rogado, manda Jesus para Herodes, tetrarca da Galileia, e resolve para lá a encrenca, né? Ele resolve mandar para lá a encrenca daquela região, enquanto ele cuida da ordem de Jerusalém, né? E tenta tirar o corpo fora, empurrando para outro a decisão sobre a vida do mestre, né? Faltava coragem a Pilatos, faltou coragem a ele, coragem para salvar uma vida. E é isso que nós vemos. Coragem desses políticos para salvar tantas vidas que estão sendo ceifadas. Vidas que estão sendo arrancadas, que ainda não está maduro, ainda não chegou o seu tempo de ser arrancada. Nelas estão sendo arrancadas à força, pela ganância, pela a total incapacidade dessas pessoas servirem, amar o seu próximo. Mas Herodes não aceita a manipulação, devolvendo Jesus para Pilatos. Nesse jogo de empurra, que é muito nojento, as duas autoridades antes eram inimigas e fizeram as pazes, fazem as pazes através desse episódio. Jesus foi bênção até nisso, né? Você vê, né? Como Jesus é maravilhoso. Travam laços interesseiros de amizade. São tramóias da política ou da politicagem, representantes do povo que, ao invés de servir o povo, servem a si mesmo, tirando proveito de tudo, até da desgraça alheia. Eles tiram proveito de tudo, eles vêm com rolo compressor, eles não querem saber de ninguém.
Eles só estão preocupados com a sua vida e com a sua prole. Eles querem que a sua prole se perpetue. Mas eu queria dizer para você, meu querido, esse mundo jaz do maligno. Não confie nessas pessoas, não dê crédito, não façam eles de ídolos. Não idolatre, porque quem pode mudar esse país, esse mundo, é Jesus, não é homem nenhum. Todo homem que ali está, porque Deus permitiu. Então, o seu único dever é confiar o seu voto. Confiar o seu voto acreditando num plano de governo. Mas não idolatrar homem, não fazer homens de deuses. Tenha essa consciência que Deus não te chamou para isso. Jesus repugnou a política. Repugnou tudo em relação à política. Então, meu irmão, não siga esse caminho. Não siga. Sirva. Viva para servir. Não para adorar homens. Serve-se, sirvam-me. Mal ouvi a mensagem do anjo dizendo que Isabel, já na velhice, se encontra grávida. E Maria saiu correndo. E às pressas, diz o texto, para servir sua prima, ajudá-la em tempo de sua gravidez, como está lá em Lucas 1, 39 e 40. Mas Maria honra com a resposta dada ao anjo, quando o anúncio do nascimento de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38, mulher digna, muito digna, pecadora, arrependida, mas digna, uma mulher muito digna, que não titubeou, sabendo da responsabilidade e do caos que cairia sobre a cabeça dela. Porque ela ainda não tinha se unido a José. Ela estava apenas noiva. Mas ela não pensou em duas vezes em servir o Senhor. Aquele que apresenta como servo, põe de fato a serviço e sabe que a vida não serve para outra coisa a não ser servir o outro. Primeiro servir a Deus e servir o outro. Defendendo, protegendo a sua vida, tantas vezes ameaçada por lobos ferozes, que são essas pessoas que se vestem de ovelha para tirar a pele e até o sangue das ovelhas. Entendeu? Essas são as pessoas aí que estão envolvidas nessas políticas partidárias, que ficam idolatrando homens, líderes religiosos, que ao invés de idolatrar Jesus, ao invés de pregar Jesus, ficam nas redes sociais endeusando homens, pessoas que não têm um pingo de vergonha na cara. Porque não foi para isso que elas foram chamadas. Elas foram chamadas para pregar o evangelho, para adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não para adorar homens, não para defender homens corruptos que não valem nada. Precisamos tomar uma atitude de mudança, de adoração, àquele que é único e digno de todo louvor, toda adoração. E não a homens falhos, exploradores, que não servem para nada. Que só a misericórdia de Deus para salvar essas pessoas, se elas se arrependerem dos seus pecados. Em tempos de tanto barulho em torno da política e da corrupção, que envolve, assusta-nos não somente a corrupção em si, aliás, coisa detestável e mais velha do que a poeira cósmica, mas ver como os caminhos que foram pensados para servir são usados para o bem próprio. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais servem a si mesmos os seus interesses e suas manobras políticas. A justiça das sentenças em causa própria, ao invés da imparcialidade que era esperada. Isso falando da justiça, que é outra podridão, que não vai legislar para o pobre, ela legisla para quem tem dinheiro, para os seus próprios interesses. A vergonha de tanto criminosos soltos pela própria justiça, que coloca em risco uma população, tanta injustiça causada pela justiça. É uma vergonha, é realmente uma vergonha, porque essas pessoas não servem para servir, então não servem para viver.
O executivo agarra-se no seu trono e tem medo da ciranda das cadeiras e faz parte do jogo da vida. As autoridades religiosas se calam e falam meias palavras quando deveriam orientar o povo. Sabe, você aí, colega, sacerdote de qualquer outro segmento religioso, você deveria estar falando de Jesus, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e vivendo isso, e não nas redes sociais, entendeu? Falando sobre esses bandidos, sobre essas pessoas que estão massacrando o povo, e você prefere adorar essas pessoas ao invés de adorar Jesus. Poxa, tem um pingo de vergonha na cara, meu irmão. Tem um pingo de vergonha na cara. Adore a Jesus. Não vá para o púlpito falando que você adora Jesus e, na verdade, você adora homens. Você é um mentiroso. Você é uma fraude. Você precisa tomar vergonha na sua cara e deixar de mentir, deixar de mentiras. Tem alguns que são tão cara de pau que até de púlpito, em vez de pregar Jesus, pregam conspiração política. Mas vocês vão dar conta a Deus. A justiça de Deus, ela é implacável e ela vai ser feita na sua vida, meu irmão. Porque quantas pessoas você tem afastado do reino de Deus com essa sua postura maligna? Sabe, precisamos de homens de Deus, pessoas chamadas realmente, pessoas que sejam chamadas para a vocação ministerial, seja em qual segmento religioso for. Cada qual parece querer ser servido ao invés de servir, mas não está a vida cristã baseada exatamente no serviço desinteressado do ao outro, como no exemplo dado por Lucas do bom samaritano, que poderia aquele pobre caído, provavelmente judeu, que descia de Jerusalém depois de cumprir as suas peregrinações litúrgicas que lhe eram devidas, em troca a um samaritano que nem ele conhecia, que poderia ser um homem marginalizado, que sofrido, retribuiu o outro, quase tão pobre, coitado quanto ele, anônimo, desprezado, vindo das terras estranhas da Samaria. O serviço prestado pelo samaritano ao homem assaltado não lhe garante nem reconhecimento, nem recompensa, nem glórias, apenas desprezo, discriminação, ainda maior por se contaminar com impuro, e chacotas da parte dos seus que entenderiam o porquê de um samaritano estender as mãos a um judeu que o desprezava. Queridos, é isso que vivemos. Somos desprezados por fazer o bem, por cuidar das pessoas. Porque quando essas pessoas cuidam, elas botam nas redes sociais. Se possível, vão para as mídias televisionadas para mostrar o que elas estão fazendo. Vão para os púlpitos falar que está socorrendo, que está ajudando, que está dando comida. Quando Jesus diz o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Estão se autopromovendo com aquilo que não pertence a eles. Porque quando você doa para o reino de Deus, pertence a Deus e não a ele. Então esses indivíduos fazem promoção daquilo que não pertence a eles. Não valem nada. Não são chamados por Deus. São pessoas deploráveis. Mas Lucas sabe que o serviço não tem outra retribuição a não ser ele próprio, que o serviço ao irmão não deve esperar recompensa, a não ser aquela de seguir o seu caminho sempre, servindo sempre. Lembrando-nos que disse Mahatma Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. Pelo menos em sociedade ele não serve. É uma pessoa deplorável, repito, uma pessoa que não serve para viver em sociedade. É um monstro. Age com desumanidade. Sigamos, independente dos exemplos dessas autoridades, desses líderes religiosos, servindo sem jamais desanimar, sem buscar retribuição alguma. Cantemos, eu quero servir o meu irmão, como Jesus nos ensinou. O importante é compreender o amor, é entender 1 Coríntios 13. A bondade vai então reinar,
quando todo mundo descobrir e decidir amar. Nós, uns para o outro, vivemos para servir o irmão, ajuda o irmão, dá gosto de existir. Se algum dia acontecer algum mal e te atormentar, vou estar sempre por perto para te ajudar. Até em versos a gente coloca, sabe? Nós precisamos, a bondade vai então reinar quando todo mundo decidir amar. Nós, um para o outro, vivemos para servir. Se o irmão ajuda ao irmão, dá gosto de existir. Se algum dia acontecer algum mal e atormentar, eu vou sempre estar perto para te ajudar. Sabe, eu quis repetir esse verso para que você tivesse a consciência que nós estamos aqui para servir, para ajudar o nosso próximo, para ter empatia com o nosso próximo. Sabe, o privilégio é um privilégio servir, é um privilégio. Esse deve ser o objetivo do discípulo de Jesus. Servir em toda a caminhada e fará resplandecer a presença do Espírito Santo em sua vida. Que Jesus possa em tudo te abençoar e que você não seja ludibriado, enganado. Não adore homens, adore só a Jesus, adore só a Deus. Ele é o único digno de toda honra, toda glória. Sabe, o exemplo é Jesus. Devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te proteja e te guarde. Amanhã estaremos aqui com uma outra reflexão, vinda direto do coração de Deus. Que Deus te abençoe. Não deixe de tocar o sininho, não deixe de dar o seu joinha lá, Deus joinha. Não deixe de compartilhar o link do nosso canal com as pessoas da qual você se relaciona nas suas redes sociais. E peça, se assim você confiar, se assim você tem gostado das nossas reflexões, peçam para que as pessoas possam se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu, por favor, não deixe de fazer. Um forte abraço para você, até amanhã.